Boa noite a todos. Eu vou dar início então à apresentação sobre o que é o efeito Joule e após a minha explicação, eu vou mostrar para vocês o experimento que eu fiz baseado nisso. Então vamos lá. Efeito Joule é um fenômeno físico que consiste na conversão de energia elétrica em calor. Esse fenômeno ocorre quando algum corpo é atravessado por uma corrente elétrica. As colisões entre os elétrons e os átomos que compõem o corpo fazem com que a temperatura aumente, convertendo a energia elétrica em calor. Então, a energia, ela se transforma de várias formas. Energia elétrica em calor, energia térmica em elétrica, por exemplo. Então, essa daí é uma das transformações. E quando se ocorre a transformação de energia elétrica em calor, aí a gente chama de efeito Joule. A fórmula do efeito Joule. Então vamos lá. Essa daqui é a fórmula do efeito Joule. Eu tentei deixar mais colorido para ficar mais fácil de entender, mas vamos lá. Q é igual a I ao quadrado vezes R vezes T, certo? Onde Q é o calor, que a gente representa com a letra J ou Cal. Esse J significa Joule, então as unidades de medida do calor são essas. I é a corrente elétrica, e a gente representa por A, que é a unidade de medida ampere. R é a resistência elétrica, a gente representa por essa letra grega chamada ômega, e a unidade de medida é o ohm. T é o intervalo de tempo, que a gente representa por S, que são os segundos, né? Então tem que ficar esperto com esses segundos aí, porque geralmente os exercícios pedem e dão minutos, né? A gente tem que transformar. Então, quais são as utilidades do efeito Joule? Já sabemos que o efeito Joule é a transformação de energia elétrica em calor. Apesar de ser algo potencialmente perigoso, o ser humano foi capaz de beneficiar-se do efeito Joule, permitindo que ocorra de maneira controlada. Graças ao bom uso do efeito Joule, temos. Então a gente tem chuveiro, panela elétrica, churrasqueira elétrica, ferro de passar. Então todas essas coisas elétricas que geram calor são boas coisas que a gente conseguiu fazer com o efeito Joule. E quais são os riscos sobre o efeito Joule? Como já mencionado anteriormente, o efeito Joule é a transformação de energia elétrica em calor, ou seja, há um aumento de temperatura no corpo afetado. Essa temperatura pode ser perigosa. Quando falamos de afiação residencial, por exemplo, fatores como instalações mal feitas, presença de umidade, fios desencapados, etc., podem levar a um aumento da resistência elétrica, potencializando o efeito Joule. Então, deixa só eu voltar aqui. A resistência elétrica é o R, certo? Quando a gente aumenta isso, a gente vai estar multiplicando toda a parte direita ali por um número maior, né? Então quer dizer que o calor gerado, que está na parte esquerda, também vai estar aumentando, certo? E outra coisa interessante, a corrente elétrica, né? Se a gente aumenta um pouco a corrente elétrica, o calor já vai aumentar bastante, né? Porque ela está elevada ao quadrado. E é claro, o tempo também vai interferir, né? O tempo que esse efeito estiver ocorrendo ali também vai aumentar o calor. Então vamos voltar lá para onde a gente estava. Então, um exercício aqui, né? A gente vai resolver um exercício que já está resolvido, basicamente, é só para termos didáticos mesmo. Então, um fio condutor de resistência elétrica igual a meio ohm é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes durante o intervalo de tempo de 2 minutos. Então, olha lá, 2 minutos, né? A gente já vai ter que transformar. Determine a quantidade de calor dissipada por esses fios em Joule. Então, a gente vai lá usar a nossa fórmula, né? Onde Q é igual a I ao quadrado vezes R vezes T, certo? E aí a gente vai substituir esses valores. Eu coloquei ali de mesma cor, né? Na segunda linha elas estão de mesma cor para vocês entenderem da onde que saiu ali o que aqueles valores estão representando, né? Cada letrinha ali que significa uma propriedade. Então vamos lá. No final a gente tem que o calor é igual a 240 J ou 240 joules, né? Então essa foi a quantidade de calor dissipada por esses fios, e eu escrevi errado, pro esses fios em Joule, né? Mas deu para entender. Então, agora eu vou mostrar para vocês a experiência que eu fiz relacionada ao efeito Joule. Então, esse é o artefato que eu construí para poder realizar o experimento do efeito Joule. Ele é basicamente uma sequência de 3 pilhas de 1,5 volts enfileiradas, uma se conectando ao terminal, o polo negativo se conectando ao polo positivo da outra,
E aí, no final ali, a gente gera 2 terminais, um positivo e um negativo, da onde estão saindo 2 fios de cobre condutores, que eu fechei tudo isso daí com fita isolante e coloquei também uma caneta, não sei se dá para ver ali na parte de baixo, tem uma parte sobressalente, é uma caneta que eu coloquei para dar uma força estrutural maior e não precisar ficar segurando muito forte os fios. Então aqui vai o experimento, quando eu fecho o circuito elétrico, eh, a corrente elétrica passa pela palha de aço e como ela é muito fina, ao se aquecer um pouco, ela já começa a pegar fogo. No caso, esse daí é o efeito Joule, a transformação de energia elétrica em calor.